Bom, agora que a gente já criou o nosso bloco Gênesis, agora a gente tem a capacidade então de gerar novos blocos, né? Utilizando então a informação do bloco anterior e um tipo de dado que a gente tem interesse então em armazenar nesse nosso bloco. A gente vai realizar então essa nova habilidade através de uma função chamada MindBlock. Então aqui no VS Code agora a gente cria essa nova função também utilizada a sintaxe static, tá? Então static MindBlock. Bom, então essa função na BlockMine ela vai ser static, né? Assim como a Genesis, porque com essa sintaxe static a gente não precisa criar uma nova instância de bloco para utilizar essa função, né? Os argumentos que a gente vai colocar então de input para essa função vai ser o último bloco, tá certo? Da nossa blockchain e o dado que a gente realmente tem interesse então de armazenar no bloco. Então aqui a gente coloca last block e o dado que a gente realmente tem interesse em armazenar. Bom, dentro dessa função, então, a gente vai ter que ter um timestamp para esse bloco, tá certo? O timestamp a gente vai criar, então, uma constante para ele. A gente vai utilizar um objeto do JavaScript, que é o date, tá certo? Que possui a função now, né? E o now, ele é um valor, né? Que é a quantidade de tempo em milissegundos, né? Desde 1º de janeiro de 1970, né? Então, o tempo que se passou em milissegundos desde essa data. Então, vamos lá. Vamos const, tá certo? Timestamp, date, now. E agora, então, a gente tem a nossa variável timestamp aqui. Agora, a gente tem que criar a constante lastHash, que vai, então, ser o valor do hash do bloco anterior, tá certo? Então, const lastHash, que vai ser o last block, o bloco anterior, o seu hash, tá certo? Bom, agora a constante hash do nosso bloco, a gente ainda não tem uma função, tá certo? Uma função mais aprimorada para gerar um valor randômico, né? Uma codificação desse nosso hash do nosso bloco. Então a gente vai colocar aqui só uma string padrão, né? Com dizeres a fazer hash, tá certo? Para depois então a gente voltar e construir então uma codificação para esse hash. Bom, e aqui então eu já tenho todas as características do meu bloco. Eu tenho o timestamp, eu tenho o lastHash, eu tenho o hash e o data eu vou fornecer. Então vamos fazer um return aqui, uma nova instância, new this, e agora então eu quero meu timestamp, o meu lastHash, o meu hash e o meu data. Então agora eu construí o meu MindBlock, tá certo? E eu vou utilizar ele então para construir o meu primeiro bloco da blockchain. E agora no nosso script test, tá certo? A gente vai criar então uma constante chamado primeiro bloco, onde a gente vai então chamar a nossa função e vai passar um bloco anterior, tá certo? Que vai ser o nosso bloco Genesis e vamos passar o valor, né? O dado que a gente quer armazenar. Então a gente vai aqui em const primeiro bloco, chamamos aqui MindBlock, passamos então o Genesis e passamos um dado que a gente quer armazenar nesse nosso bloco. Pode ser então $500, por exemplo, né? Bom, agora então a gente vai utilizar o console.log nesse nosso primeiro bloco, aplicando o método toString. Console.log primeiro bloco toString. Vamos dar um Ctrl S para salvar aqui o nosso teste.js, nosso bloco.js. Ctrl aspas. E vamos fazer aqui então um node teste.js. Bom, então aqui a gente tem nosso timestamp, a quantidade aqui de milissegundos, tá certo?
de hoje, né, dia 24/2/2021, né, que se passou desde 1º de janeiro de 1970, então aqui temos um timestamp. O nosso last hash vem do hash do Genesis, aqui vocês podem ver que é o mesmo valor. O nosso hash a gente ainda não fez, vamos criar uma função na próxima aula para criar esse hash. E o data que eu quis armazenar, então foi $500, tá certo? Foi essa string. Bom, então a gente criou o nosso primeiro bloco, tá certo? Da nossa blockchain, porque a gente já tem acesso então ao bloco Genesis, tá certo? Ou seja, nós temos acesso ao last hash dele, o timestamp a gente criou, e agora a gente precisa fazer o nosso hash, tá certo? Para fazer com que esse bloco tenha uma codificação própria, tá certo? Bom, então vejo vocês na próxima aula e até breve.